Asahi era uma criança africana feia, intimidada e faminta, que foi amaldiçoada com a bênção do deus da pedra para destruir o mundo inteiro, e matou sua mãe antes de nascer. Ao longo dos anos, todas as outras crianças tentaram intimidá-lo até a morte, e até seu pai se secaiou por ter dado vida a um demônio. Mas quando as crianças estavam prestes a matá-lo, os poderes do deus da terra se ativaram, matando as outras crianças naquele instante. Todos os aldeões achavam que ele era um monstro inútil, então ele foi exilado da aldeia e acorrentado a uma rocha pelo resto da vida. Sua única maneira de sobreviver era comer todo o cocô de animal que conseguia encontrar. Mas um dia, ele viu a garota mais bonita do mundo, e ela foi a primeira em 3.000 anos a lhe dar qualquer comida. Mas quando ela começou a ir embora, ela lhe disse para manter isso em segredo, e Asahi não conseguiu segurar as lágrimas, porque essa foi a primeira vez que alguém lhe mostrou qualquer bondade desde que nasceu. Ao longo dos meses seguintes, Kaori começou a aprender a fazer para ele qualquer coisa que ele quisesse comer, e tentou se tornar a única amiga que ele já teve. Então, em toda a sua vida, ela lentamente se tornou o único raio de calor que ele queria proteger. Com o passar dos anos, seu corpo finalmente começou a crescer e a superar a maldição, mas quando uma seca causou uma grande fome na aldeia, todos os anciãos pensaram que ele estava sugando a vida do solo e juraram matá-lo. No entanto, Kaori o protegeu, gritando que ele não era um monstro, mas os demônios dentro dos anciãos se manifestaram, e eles começaram a espancar Kaori junto com ele. Embora Asahi tentasse proteger o único amigo que já fez, uma bruxa feia e repugnante saiu da multidão e esfaqueou Kaori nas costas, matando-a naquele instante. Quando ele viu o corpo sem vida da garota que amava, seu corpo libertou o deus de pedra dentro dele e ele quebrou as correntes que o prenderam todos aqueles anos, antes de matar a bruxa repugnante com a mesma rocha a qual o amarraram. Antes que ele percebesse, toda a aldeia havia sido destruída, mas nada disso poderia trazer Kaori de volta, e ele se arrependeu de não ter dito a ela o quanto a amava antes. Então ele deu a ela a flor que cresceu em seu braço, e o sangue de todos os aldeões mortos transformou-se em um mar de equinócios vermelhos. Seus poderes místicos copiaram sua alma para um corpo diferente, e a misteriosa deusa quente despertou seus poderes proibidos para destruir o mundo inteiro. 4 bilhões de anos no futuro, ele renasceu como um perdedor feio, nojento, patético e sem valor, com uma vida miserável que era ainda pior do que a anterior. Porque, embora tivesse novos pais, eles começaram a abusar dele novamente, a ponto de ele matar os dois com seus poderes e apostar todas as economias de vida deles. A pior parte de tudo, no entanto, era que ele nunca aprendeu a falar com uma única garota no mundo, assim como todos vocês, incels nojentos e perdedores, assistindo ao vídeo agora. That one there was a violation, personally I wouldn't have it. Estando sem dinheiro para pagar um banho, sua casa cheirava numa convenção de anime. Mas enquanto ele cozinhava ramen para evitar a fome, uma fenda se abriu no espaço-tempo. E de dentro, a deusa mais quente apareceu diante de seus olhos virgens, sem qualquer proteção de enredo. Mas quando sua tigela de ramen caiu, ela se transformou em sua forma menor e começou a chupar seu macarrão. Quando ele perguntou quem diabos ela disse que era Dora e usou sua técnica proibida de sucção para engolir toda a carne dele. No entanto, ele tentou empurrar a bunda inútil dela pelo vaso sanitário, mas não importava o que ele fizesse, ela continuava reaparecendo para incomodá-lo. Enquanto ele pedalava para a aula para se afastar dela, ele se perguntava como havia invocado uma deusa de 3 milhões de anos, mas ela continuava se teleportando para segui-lo, dizendo que podia realizar todos os seus desejos. No entanto, ele a jogou na frente do Buscum, mas ela disse que até daria a ele seu corpo quente se fosse isso que ele desejasse. No entanto, ele disse que o corpo nojento dela era mais plano que uma prancha de surf e conseguiu se afastar dela. Na aula, o rosto nojento dela apareceu na janela dele, mas mesmo que ele tentasse fechá-la, ela implorou para ele fazer um contrato com ela e continuou chamando-o de idiota na sua mesa. Depois de toda a merda que ele passou hoje, ele gritou para ela calar a boca, chocando toda a classe. Então o professor gritou que essa atitude é a razão pela qual ele é o único fracasso na escola, e todos riram da cara inútil dele. Depois de se sentar, ele percebeu que era o único que podia vê-la, então decidiu sair da sala de aula enquanto ela dormia. Mas enquanto estava lá fora, uma mulher feia com um corte de cabelo de Karen estava esperando para vê-lo e correu para lhe dar uma carta de amor. Nesse momento, no entanto, Dora apareceu de sua mochila, dizendo que essa era a única chance que um fracassado como ele teria de namorar uma garota. Então Asahi perdeu a paciência, jogou a mochila no chão e gritou para ela sair de perto dele com sua cara feia. A pobre garota saiu correndo em lágrimas, e Asahi percebeu que seria virgem pelo resto da vida. Algumas horas depois, ele veio com uma caixa de lanches para dar a Dora, implorando para que ela o deixasse em paz em troca da comida. No entanto, ela começou a chorar, dizendo que uma deusa rejeitada por seu mestre está destinada a vagar sozinha pelo resto da eternidade. Então, antes de desaparecer, ela perguntou se poderia dar um último passeio com ele, prometendo valorizar seus momentos finais juntos. Enquanto caminhavam, ela segurou sua mão repugnante e transferiu sua energia mística para os olhos dele, permitindo que ele visse a verdade sobre o mundo deles.
Ao seu redor, uma aura emanava das pessoas que ele via, e ela lhe disse que todos têm o poder de se tornar um invocador. No entanto, ele foi o último invocador a nascer na história e possuía o poder dos 12 deuses para destruir o mundo, ou salvá-lo, se assim desejasse. De dentro da árvore apareceu um gato chamado Meol, e Dora perguntou-lhe se ele mudaria o destino do universo para se tornar um invocador e explorar o novo mundo com ela. Quando ele estendeu a mão, ela a pegou e entrelaçou seus dedos, formando um selo entre eles e destruindo o fluxo da gravidade naquele instante. Depois que o contrato foi selado, ela zombou dele porque ele caiu na armadilha dela, e agora ela nunca o deixaria em paz. No entanto, Asahi estava feliz que as coisas tivessem acontecido assim, porque ela agora se tornara sua escrava e precisava obedecer a cada comando que ele lhe desse. Mas após ouvir essas palavras, ela pulou em suas costas e invocou suas asas, voando com ele pela cidade com seus poderes. Mas depois de perceber o quão bonito o mundo realmente era, ele mal conseguiu impedi-la de colidirem com um prédio, e ela estava prestes a desmaiar de tanto usar sua energia. Eles começaram a cair lentamente e mais tarde naquela noite, Dora achou que era um milagre estarem vivos. Mas a energia acabou na casa dele. Afinal, ele não estava pagando nenhuma de suas contas depois de perder todo o seu dinheiro em criptomoeda, então Dora decidiu despertar um poder secreto dentro dele e uma esfera de energia ascendeu ao céu, explodindo em milhares de partículas iluminadas. Enquanto caíam, começaram a curar seu corpo, e Asahi perguntou a ela se ela era realmente uma deusa, então ela decidiu revelar tudo. 3 milhões de anos no passado, uma guerra cataclísmica entre os deuses e os titãs ocorreu, e o mundo inteiro foi destruído. Entre a guerra, ela estava acorrentada no meio do vazio e ficou isolada sozinha durante todos esses anos. As memórias de toda a dor que ela passou fritaram seu cérebro inútil, então Asahi tentou garantir que ela estava bem, mas percebeu que finalmente estava tendo uma folga dela. No entanto, ele a cobriu e se perguntou como seria sua nova vida como invocador, sem saber que havia uma garota misteriosa e atraente espionando-o do céu. No dia seguinte na escola, Dora estava exibindo seu corpo atraente, dizendo a ele para não se preocupar porque ele é o único que a vê assim. Nesse momento, as notícias anunciaram que um perdedor misterioso, feio e nojento foi visto voando pelo céu, e o pobre Asahi se perguntou por que até os apresentadores de notícias estavam zombando dele. Após 3 milhões de anos sem desenvolvimento de enredo, Dora queria sentir um líquido branco e pegajoso em seu corpo, então ela pediu para ele passar a loção em suas costas. Yes! 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 Mas ele colocou os fones de ouvido e ignorou tudo o que ela disse. Ela implorou para que ele passasse nela, dizendo que o deixaria massagear seu corpo, mas naquele momento, um monstro tentáculo agarrou seu corpo quente e começou a devorá-la. Dora jogou a garrafa de loção em Asahi, mas ele percebeu que ela tinha sido completamente devorada, e isso cuspiu sua armadura de trama no rosto dele. Nesse momento, a planta começou a rolar para longe, e embora Asahi continuasse a persegui-la, Dora disse que não podia usar nenhum de seus poderes sem estar ao lado de seu invocador. Então, quando ele saltou para pegá-la, o monstro planta cegou seus olhos e o lançou contra a parede, quase destruindo seu enredo. Eventualmente, a planta conseguiu escapar para um festival, mas enquanto Asahi tentava se esgueirar pelos outros, percebeu que a havia perdido completamente. Mas antes que ele pudesse escapar, um brutamontes enorme caiu do céu, dizendo-lhe para se desculpar por rejeitar sua linda irmã de uma maneira tão nojenta. No entanto, Asahi disse que sua irmã parecia que tinha caído do céu porque seu rosto estava ainda mais detonado do que o de seu irmão nojento e fugiu. You're a victim! Enquanto ele continuava correndo, a voz de Dora começou a desaparecer e ela disse que morreria em breve se ele não a alcançasse. Nesse momento, uma criança aleatória disse que Asahi tinha sido iludido e perguntou se ele tinha interesse em se tornar testemunha de Jeová. No entanto, Asahi deu um soco no rosto dele, dizendo que não estava interessado no esquema de pirâmide. Ao se aproximar do Kato, ele saltou sobre ele, mas percebeu que era uma garota inocente. Então ele tentou ouvir a música que vinha dos fones de ouvido da Dora, e sabia que havia apenas uma banda que fazia uma música tão horrível. Quando ele chegou ao show de Screamo, sentiu a presença da Dora se aproximando, mas ela parou de responder e começou a perder toda a sua energia. Enquanto pensava em como salvá-la, ele começou a gritar que estava feliz por se livrar dela e de sua insignificância. Então, quando ela ouviu isso, recuperou toda a sua energia e começou a bater na planta para sair. Depois de abrir a boca, Asahi atingiu o clímax ao ver o maior enredo de todo o anime, e soube que algo ia ser longo, e definitivamente não seria este dia. Depois que ele a cobriu, a planta correu de volta para uma garota atraente à distância, e quando Dora se lançou para atacá-los, a garota desapareceu no ar. Embora Dora quisesse segui-los, Asahi disse a ela que os encontrariam em outro dia porque a garota parecia extremamente perigosa, e era capaz de controlar sua invocação enquanto se escondia.
Ao mesmo tempo, um velho disse à garota para nunca deixar Asahi escapar porque ele precisava ver os poderes do último deus. E depois que ela saiu, ele estava animado para o momento em que Asahi reencarnasse em sua criação divina. No dia seguinte na escola, as coxas de anime mais quentes começaram a caminhar em direção a Asahi, e embora todos os caras quisessem vê-la, ela os ignorou e caminhou em direção à mesa de Asahi, entregando-lhe um bilhete antes de sair. Quando ela se foi, os caras abriram a carta, lendo que ela estaria esperando por ele na floresta depois da escola. Quando as aulas terminaram, todos seguiram Asahi para ver o que ele faria com a garota, mas o Siscon gritou com ele por rejeitar sua irmã e roubar a garota mais atraente dele. Enquanto ele continuava andando por horas, eventualmente chegou à floresta, mas os caras ainda o estavam seguindo. Alguns minutos depois, ele viu Meow novamente e disse para ela ter cuidado na floresta, feliz por ela ainda estar segura. Eventualmente, cipós começaram a aparecer para enredar todos os caras inúteis, deixando Asahi entrar sozinho. No entanto, ele percebeu que o destino para o qual ela o levou era um beco sem saída, mas nesse momento, as árvores foram forçadas a se separar, da mesma forma que ele ia forçar as pernas de Dora a se separarem. Depois de caminhar pelo caminho, ele viu a garota atraente mais uma vez, mas a planta disse-lhe para entregar o espírito ou ele perderia a vida. No entanto, Asahi disse que não entregaria seu novo animal de estimação, dizendo que estava apegado a Dora. Mas essas palavras irritaram a garota, que lançou uma rosa cheia de cipós em sua direção, arranhando suas bochechas com o vento. Nesse momento, a planta se estendeu em uma espada cheia de vinhas que esmagou o chão, e Dora quase desmaiou antes de tentar encontrar uma arma para usar. Enquanto Asahi continuava a desviar, ela disse que traria sua arma em breve, mas a misteriosa garota convocou uma raiz gigante do chão, e ao acenar com a mão para baixo, milhares de lâminas de plantas começaram a avançar em sua direção, e vinhas começaram a penetrar o solo para cortá-lo. A planta achou que poderia vencer essa luta com apenas 30% de seu poder, então a garota decidiu invocar uma besta do chão e uma árvore massiva apareceu. Ao Asahi olhar para a árvore, percebeu que tinha a invocação mais inútil, mas antes que ela socasse Dora para esmagá-la, ela conseguiu desviar por pouco e começou a voar enquanto a árvore continuava a persegui-la. No entanto, duas videiras a seguraram, e quando a menina sinalizou para a árvore acabar com ela, ele correu para proteger Dora, sendo esmagado pela palma da árvore. Quando a poeira baixou, eles perceberam que Asahi também estava morto, mas uma luz circular brilhou e ambos saíram com as facas especiais de Dora. A planta disse à menina para usar todos os seus poderes, então a árvore preparou seu punho para atacar Asahi. No entanto, Asahi pediu a Dora para emprestar-lhe seu poder, e depois de socar em direção à árvore, suas mãos foram congeladas antes de serem empurradas. Mas quando tentou atacá-lo, Asahi usou as asas de cristal de Dora para evadir os ataques da árvore e conseguiu pousar em seu braço. Assim que ele fez isso, ativou seus sapatos de cristal e começou a correr pelos braços enquanto os cortava. Depois de despir completamente a árvore, ele recuou antes de avançar e pulou com toda a sua força para quebrar o núcleo da árvore, destruindo-o naquele instante. Quando a poeira baixou, Dora correu para abraçar Asahi, perguntando como ele sabia destruir a árvore. Então ele revelou que tem muita experiência em derrotar madeira. Quando a garota foi fazer a árvore desaparecer, Asahi achou que ela era ainda mais bonita de perto, e Dora correu para eliminá-la por roubar seu namorado. No entanto, Asahi protegeu a garota, e quando Dora se perguntou por que ele estava do lado do inimigo, ele revelou que ela nem estava usando todos os seus poderes na luta, e que poderia facilmente esmagá-los. Nesse momento, Dora percebeu que um exército de monstros de árvore estava esperando para destruí-los, e a planta disse que apenas Asahi passou no teste. Com Dora desesperada para fazer as pazes, ela começou a sugerir que o seguissem para jantar em casa. No entanto, a planta achou que o rosto inútil dela deveria ser esmagado e disse que não estavam com fome. Nesse momento, o estômago da garota começou a roncar e eles perceberam que ela estava realmente faminta. Então, naquela noite, enquanto jantavam juntos, a planta achou que a comida de Asahi era a melhor que já tinha provado e começou a dizer que era melhor serem amigos. Quando Asahi perguntou por que foram atacados inicialmente, a planta revelou que eram os guardiões da cidade e disse que, na verdade, o confundiram com um inimigo. A planta tentou sugerir que ele se juntasse ao time deles, mas a garota enfiou sua carne na boca dele e saiu da casa. Então Asahi a seguiu. Lá fora, Asahi tentou usar suas melhores cantadas pensando que poderia ter sorte com ela, então ela disse que seu nome era Hana. Ao lhe dar uma rosa escura, ela disse que estaria observando ele e Dora, esperando que se comportassem bem. Nesse momento, ambos os espíritos apareceram e Dora pensou que ele estava prestes a ter um encontro de verdade desta vez. No entanto, ao sair, Asahi revelou que a flor dela na verdade significava que ele pertencia a ela. Alguns dias depois, na aula, uma girafa misteriosamente enfiou o rosto para dentro e todos os alunos ficaram assustados com a cena.
Enquanto se perguntavam se havia uma invasão de animais, um guaxinim pulou na sala e uma garota quase se assustou quando vários guaxinins começaram a destruir a sala, até derrubando o professor inútil. Nesse momento, Asahi descobriu que mais animais estavam correndo pelo corredor, e começou a correr também. Quando chegaram à saída, avistaram um panda e Asahi conseguiu frear. No entanto, ele decidiu se espremer para fora e percebeu que a cidade inteira estava em um caos total. Em uma quadra de basquete, um chimpanzé pegou a bola e começou a jogar como o próximo Michael Jordan, até marcando na sua primeira tentativa. No entanto, os meninos ficaram assustados e fugiram imediatamente. Ao mesmo tempo, um exército de alpacas passou correndo na frente de Asahi e um instrutor gritou para os alunos irem para o ginásio da escola. No entanto, Dora começou a puxá-lo, dizendo que ele não deveria se esconder como qualquer outro perdedor nojento, já que ele já era um invocador. Nesse momento, Asahi notou todos os animais na cidade e se perguntou como isso se tornou o reino animal. Diante de seus olhos, uma repórter revelou que os animais escaparam do zoológico do centro e alertou a todos para irem para o centro de evacuação mais próximo, mas um papagaio a derrubou por abrir sua boca nojenta. Naquele momento, Asahi notou uma garota na rua e pensou que ela seria devorada pelo leão, então ele a derrubou no chão. Enquanto se perguntava por que ela estava tão perto das feras, a garota ficou irritada e ele notou o gato diante dele. Imediatamente ele o pegou e tentou levá-lo para casa, mas o gato arranhou seu rosto e voltou para a garota. Dora achou a garota estranha e disse a Asahi para ter cuidado com ela. Ao mesmo tempo, Hana e sua planta apareceram em um telhado percebendo que a garota invoca monstros. Hana pensou que seria uma vitória fácil, e eles pularam em direção ao chão. Naquele instante, a planta cuspiu balas flamejantes e fumaça surgiu ao redor deles. Ao aterrissarem, Hana invocou fileiras negras e vinhas prenderam os animais, mas a garota escapou a tempo. Então, com um estalo, uma grande raiz os puxou para cima e os deixou suspensos no ar. Quando a planta exigiu saber por que ela libertou todos os animais, a garota disse que esta sempre foi a terra deles antes dos humanos tomarem conta. A planta achou que ela estava falando besteira e disse para entregar seu espírito invocado, mas ela exigiu que seus animais fossem libertados em vez disso. Quando ela ficou com raiva, apareceu atrás de Hana com um chute, mas ela bloqueou o golpe. Enquanto a garota preparava uma garra poderosa, Hana a afastou, mas ela voltou instantaneamente e quase arrancou seu cabelo. Impressionada com a tentativa dela, a garota começou a arranhar seu rosto, mas Hana desviou de tudo enquanto continuavam lutando de um lado para o outro. Nesse momento, Dora sacou suas facas, perguntando a quem deveriam apoiar, mas Asahi sugeriu que ficassem de fora dessa. Ao mesmo tempo, a garota continuou a arranhar Hana e eventualmente cortou seu rosto, forçando-a a recuar. Mesmo assim, a garota não recuou, então Hana invocou vinhas para bloquear seu ataque, conseguindo repeli-la. Quando tentou chicoteá-la, a garota saltou e desviou do chicote, mas seu tornozelo foi pego e Hana a puxou pelo prédio até que ela bateu no chão. Mesmo assim, a garota não se rendeu e começou a avançar contra ela, mas Hana começou a balançar seu chicote. Quando a garota ativou os olhos de águia, o movimento de Hana ficou lento para ela e ela começou a se aproximar. Em um instante, Hana convocou uma grande videira, mas a garota ativou a velocidade dos leopardos e começou a se mover como luz. Percebendo sua oportunidade, ela ativou a força dos ursos, mas Hana evitou ser esmagada. Com poder feroz, o urso virou a estrada, mas Hana conseguiu pará-lo com seu chicote e sua planta lhe disse que estava começando a perder a força. Então ela convocou um monstro de árvore para terminar a luta, e ele correu para esmagar escombros no urso. No entanto, ele não se renderia, e eles travaram as mãos em uma disputa. Nesse momento, a planta de Hana penetrou na árvore, e ela a fortificou com um feitiço. Quando seus olhos brilharam, ele cresceu mãos extras e desferiu uma enxurrada de socos no urso antes de lançá-lo para longe. Antes de cair, a árvore o pegou e apertou em um abraço de urso até se despedaçar em 100 pedaços. No entanto, as partes se reuniram e formaram uma matilha de lobos. Ao mesmo tempo, eles pularam no monstro e começaram a morder suas partes. Quando um o rasgou, Hana sentiu a ferida, então ela fortaleceu a árvore em forma de perfuração, fazendo os lobos recuarem. Com um giro poderoso, o monstro dividiu todos os lobos em pedaços e Asahi percebeu que o gato estava ferido. Nesse momento, os pedaços se reuniram e formaram uma cobra monstruosa que imediatamente constrangeu a árvore. Enquanto tentava lutar contra ela, a cobra arrancou seu braço, mas ele a lançou contra a parede. Com ambos os monstros relutantes em se render, Asahi percebeu que o braço de Hana estava ferido e que ela logo perderia a consciência. Naquele momento, o gato soltou um sopro feroz, e ambos os monstros estavam preparados para acabar um com o outro. Percebendo que precisava terminar a luta, Asahi pediu a Dora uma arma não letal e correu com ela. Em um instante, eles prenderam ambos os monstros com algemas de alma, e Asahi disse a Hana para pensar em sua vida inútil por um momento. Quando a garota voltou à sua forma humana, ela tentou dizer que a luta não tinha acabado, mas Asahi disse que a luta deles era tão inútil quanto suas vidas sem valor.
Ao levantar o gato, ele revelou que ela era na verdade a invocadora e o espírito desapareceu naquele instante. Asahi pensou que Hana era inútil demais para o próprio bem, e se perguntou por que ela sempre era tão tola a ponto de não considerar todas as possibilidades antes de entrar em uma luta. Ele disse que a gata deve ter tido seus motivos para causar caos na cidade e começou a cuidar de seu ferimento. Suas palavras inspiraram a gata. E ela se lembrou de quando ele a encontrou pela primeira vez e tratou seu ferimento. Na sua agonia, ela mordeu a mão dele, mas ele terminou de tratá-la de qualquer maneira e decidiu chamá-la de Meow. Quando Dora percebeu que o gato estava em paz, ela disse a Hana que iriam embora com ela, mas a planta exigiu que o gato fosse entregue imediatamente. No entanto, Asahi não mudaria de ideia e disse que só a entregaria quando estivesse curada. Quando a planta tentou desafiá-lo, Dora ameaçou-a com sua faca e disse que a cortaria em pedaços como uma erva daninha inútil. Percebendo que não tinham outra escolha, Hana decidiu recuar e fazer o monstro árvore desaparecer antes de ir embora. Naquela noite, eles perceberam que todos os animais foram capturados e a repórter inútil parecia ter sido atropelada por um ônibus. Enquanto Asahi se perguntava como um gato poderia se tornar um invocador, uma garota, Meow, revelou que todos os animais poderiam ser invocadores e disse que seu irmão era o invocador mais legal de todos. No entanto, ela ficou triste ao lembrar que ele a abandonou há vários anos. Ela tentou procurá-lo, mas perdeu temporariamente seus poderes de invocação após sofrer ferimentos. Em sua tentativa desesperada de encontrá-lo, decidiu soltar todos os animais na cidade na esperança de chamar sua atenção. No entanto, sua tentativa foi tão inútil quanto o rosto de Asahi, mas Asahi disse para ela não ficar triste. Enquanto isso, um corvo estava espionando-os do lado de fora e logo se juntou a 1 milhão de outros corvos, revelando seu irmão. Alguns dias depois, quando Asahi atendeu a porta, ele descobriu um monte de caras alienígenas verdes e feios. Enquanto ele se perguntava quem eram, um deles disse que Hana os estava convidando para jantar. No entanto, ele pensou que provavelmente seria o jantar e tentou afastá-los, mas eles revelaram suas armas e Asahi percebeu que não tinha outras opções. Logo, começaram a levá-los em direção ao helicóptero e logo chegaram à mansão. Quando Hana os recebeu, perceberam que a casa era praticamente um paraíso. Nesse momento, eles descobriram um monstro de fogo grelhando seu porco, e Asahi se perguntou se todos eram espíritos invocados, mas a planta revelou que eles têm apenas um invocador, e Hana os convidou para entrar. Dentro da casa, eles notaram uma grande estátua, e a planta lhes disse que ela foi a primeira líder dos observadores. Enquanto começavam a subir os degraus, Asahi ouviu a voz de sua mãe e pensou que a estátua estava falando com ele. Antes que percebesse, ele se deu conta de que estava em um novo mundo e viu sua mãe acenando para ele. No entanto, Dora o impediu de se aproximar e a planta inútil disse-lhe que ele estava apenas sonhando acordado. Logo, chegaram a uma sala de jantar e um velho se apresentou como Harlan. Ele era o avô de Hana e era o chefe da família Rosa Negra. Dora pensou que ele era um velho comum, mas ele os forçou a sentar com um único gesto e Asahi percebeu que ele tinha uma aura incrível. Enquanto se desculpava por tê-los convocado, ele começou a dizer que um cristal era a fonte de todos os seus espíritos e que era um deus, e ao mesmo tempo um diabo. Por séculos, invocadores humanos travaram guerras por isso, criando uma separação entre os observadores e os destruidores. Esses destruidores eram um grupo sinistro que buscava dominar o mundo. Enquanto ele se perguntava qual facção Asahi preferiria se juntar, Dora votou nos Vingadores e o gato votou na Liga da Justiça. Mas Asahi silenciou suas bocas inúteis e lembrou-lhes que este é um anime chinês de baixo orçamento com um protagonista feio e inútil. Relutante em escolher uma facção, Asahi tentou dizer que seus pais o avisaram para ficar longe do grupo de homens velhos, mas Harlan decidiu revelar toda a sua história. Seus pais na verdade o abandonaram quando ele tinha apenas 5 anos, e desapareceram sem deixar nenhum rastro. Harlan revelou que tingiu o cabelo em uma tentativa desesperada de esconder sua identidade e achou que provavelmente se sentia inquieto por dentro. Ele disse que sua vida não era uma coincidência e que conseguiu invocar Dora porque tem uma habilidade especial dentro dele. Nesse momento, Dora começou a esvaziar a carteira de Asahi e descobriu sua fotografia de infância, percebendo que ele era realmente loiro e que Harlan tinha dito a verdade. Eles ficaram chocados com essa descoberta e se perguntaram como ele sabia tanto. Alguns minutos depois, uma bola gigante começou a cair em direção à mansão e atravessou o telhado, mas Harlan a atingiu com um golpe, fazendo as janelas explodirem com a colisão. Nesse momento, eles descobriram um homem diante deles e Harlan revelou que ele era um destruidor. Quando o homem se preparou para um ataque, Harlan percebeu que os destruidores estavam espionando-os e se preparou para a batalha. Naquele instante, ele invocou uma chama dizendo que eliminaria cada um deles e seus golpes colidiram, causando uma grande chama a irromper. Quando o destruidor voou para acabar com ele, ele escapou e, desviando do golpe, congelou o braço dele e socou suas costas antes de seguir com um raio, eletrocutando-o por um momento. No entanto, o grandalhão não caiu e liberou um poder imenso que destruiu a mansão, mas Harlan conteve a explosão.
Ele disse que a mansão não era mais segura e disse-lhes para saírem imediatamente, esperando que Hannah protegesse Asahi. Nesse momento, o Destruidor pulou para acabar com ele, e a colisão lançou os outros para fora, mas Hannah o salvou com suas vinhas. Naquele momento, perceberam que toda a mansão havia sido destruída, e o servo tentou avisá-los para fugirem. Antes que percebessem, outro Destruidor apareceu diante de seus olhos atirando aleatoriamente e eventualmente fazendo buracos no servo inútil, antes de explodir o jardineiro. Enquanto lambia sua arma com satisfação, Hannah pensou em eliminá-la e golpeou o chão tentando prendê-la nas vinhas, mas a garota invocou uma arma e quase acertou seu rosto. Asahi tentou sugerir que lutassem juntos, mas ela jogou dinamites neles e explodiram instantaneamente. Quando Asahi recobrou a consciência, percebeu que Hannah estava tentando capturar a garota, e o gato avistou seu irmão à distância. Ao mesmo tempo, vários caras alienígenas tentaram acabar com ele, mas ele preparou um grande raio e os destruiu todos em um instante. Então, o monstro de fogo lançou uma chama poderosa, mas o homem soltou seus corvos para devorá-la, até que ele o pegou e o destruiu instantaneamente. Nesse momento, ele notou o gato e ela se transformou em Meow. Enquanto ela tentava perguntar por que ele foi embora, ele liberou um poderoso corvo que atravessou seu crânio, fazendo-a voltar à sua forma de gato. Ao ver isso, Asahi começou a avançar contra o homem e preparou uma explosão de energia para obliterá-lo. Mas uma figura misteriosa apareceu e encantou sua mente, enviando-o para o mundo misterioso. E ele percebeu que voltou a ser criança. Naquele momento, sua mãe apareceu, e ele pensou que seu sonho tinha se tornado realidade. No entanto, a ilusão se desfez, e ele percebeu que estava, na verdade, sendo segurado por um demônio. Enquanto isso, Dora estava tentando acordá-lo no mundo real, mas descobriu que sua alma estava perdida em outro reino. Por outro lado, Harlan continuou a dar uma surra no Destruidor e começou a jogá-lo como uma bola inútil. Ao socá-lo em direção à lua, ele seguiu com uma série de socos antes de jogá-lo no chão. Num instante, apareceu diante dele e convocou rajadas de energia, exigindo saber onde seu chefe estava escondido. Quando Hannah percebeu que seu avô estava vencendo sua própria batalha, ela ativou a Rosa Negra, e o monstro árvore quase esmagou a garota, mas ela escapou com suas botas foguete. Nesse momento, olhos verdes apareceram atrás do monstro, e o dominaram antes de destruí-lo. Naquele instante, as roupas de Hannah rasgaram e a planta caiu de exaustão. Mas antes que Hannah pudesse se recuperar de seus ferimentos, uma nova garota apareceu atrás dela, pronta para Isekai'la. Num piscar de olhos, ela cortou sua garganta e a planta gritou ao ver isso. Quando Harlan ouviu o grito, ele lançou uma magia de cura nela, conseguindo fechar o ferimento. No entanto, o Destruidor decidiu aproveitar a distração e atacou com um soco poderoso, mas Harlan congelou-o na parede. Nesse momento, outro Destruidor apareceu atrás dele e soltou um poderoso corvo que o atravessou, permitindo que a garota maligna abrisse um buraco em sua cabeça, e a planta gritou de choque. No entanto, a memória de sua neta despertou seus poderes completos, transformando-o em um deus. Quando o Destruidor lançou uma explosão, o deus o atingiu com uma explosão de energia própria, lançando-a profundamente na floresta. No entanto, o Destruidor se restaurou, e o grupo cercou Harlan. Nesse momento, um novo cara chegou, e o deus tentou esmagá-lo, mas ele convocou o Ceifador, que começou a absorver todo o espírito até não sobrar nada para absorver. Então o Ceifador arrancou sua fonte de energia, e sua alma deixou seu corpo. Quando o homem a esmagou, uma das garotas se perguntou se Dora e a planta também deveriam ser aniquiladas, mas ele decidiu poupá-las. Quando uma grande energia os envolveu, eles desapareceram instantaneamente, deixando um buraco enorme no local. No dia seguinte, enquanto esperavam Hannah recobrar a consciência, Dora ficou irritada com as lembranças da noite anterior, perguntando-se por que foram tão inúteis para lutar contra os inimigos. Então Asahi revelou que os Destruidores eram mais fortes à noite e disse que nunca teriam chance contra eles. No entanto, Dora achou isso irrelevante e começou a gritar por vingança. Então Asahi a acalmou e disse que encontrou uma pista. Ao revelar um vídeo da luta de Harlan, ele disse que uma pessoa misteriosa transmitiu toda a batalha com câmeras de satélite. Quando ele verificou quem ela era, descobriu que ela sabia tudo sobre invocadores e achou que encontrá-la definitivamente lhes daria uma vantagem contra os Destruidores. Enquanto Dora se perguntava como eles a encontrariam, Asahi revelou que ela estava tendo um evento de autógrafos. Então, algumas horas depois, quando estavam prontos para encontrá-la, ele disse à planta para cuidar de Hannah, prometendo voltar. Enquanto isso, em uma cidade distante, a garota misteriosa parou abruptamente o trem com seu dispositivo e destrancou as portas sozinha. Quando ela chegou à escada rolante, usou sua magia para forçá-la a subir, e todos se perguntaram como a escada estava subindo. Logo, ela chegou à cidade e decidiu mudar todas as telas para o seu rosto, tornando-se uma celebridade famosa. E quando chegou ao seu evento, anunciou o início da sessão de autógrafos. No entanto, ninguém sabia quem diabos era aquela pessoa feia.
e Meol a avistou com olhos de águia. Enquanto Asahi se perguntava se ela era perigosa, ele sugeriu que as meninas mantivessem distância por enquanto, e pensou que ela poderia ser muito poderosa. Então eles pularam em direção ao chão. Enquanto isso, a garota estava exausta de esperar o dia todo, e percebeu que era inútil demais para vender sequer uma única cópia de seu livro inútil. Nesse momento, Asahi apareceu diante dos olhos dela e começou a chamar o livro dela de A Próxima Série Crepúsculo. Ansioso para impressioná-la, ele decidiu comprar todos os livros dela, e ela pensou que hoje era o melhor dia da sua vida. No entanto, ela já sabia quem ele era e perguntou o que ele queria. Então Asahi se revelou, percebendo que o disfarce tinha acabado. No entanto, ela começou a invocar Dora e Meol, e eles se perguntaram como ela os conhecia. Ela lhes disse que estava espionando-os e revelou que eles foram realmente atacados por 7 destruidores na noite anterior. Ela disse que sua habilidade especial era seu telefone, e que ela podia até ver dentro da Casa Branca. Quando Dora decidiu dar uma olhada, a garota lhes disse que seu dispositivo sempre a avisa em tempos de perigo. Nesse momento, ele começou a alertá-los, e eles quase escaparam de uma explosão. Enquanto Dora se perguntava quem lançou o ataque, o dispositivo começou a alertá-los sobre um perigo de alto nível. Então a garota lhes disse que vários inimigos estavam se aproximando ao mesmo tempo. Antes que percebessem, ela saiu correndo, e quando a alcançaram, ela lhes disse que era o alvo. No entanto, Asahi achou que ela era importante para eles e disse que não a abandonariam. Nesse momento, ela mal conseguiu desviar de uma explosão, e eles evitaram uma explosão. Diante de seus olhos, máquinas estranhas começaram a voar em direção a eles. Então pularam da ponte e caíram dentro de um carro, acelerando instantaneamente. Quando Asahi se perguntou como o carro estava se movendo sozinho, a garota revelou que estava controlando-o com seu dispositivo. Nesse momento, eles perceberam que as máquinas estavam voando mais perto, e a garota disse que eram destruidores. Naquele instante, começaram a atirar neles, e a garota disse que as máquinas eram espíritos de baixo escalão que não valiam a preocupação. Ela disse que cortou o sinal sem fio deles para que não chamassem reforços. No entanto, as máquinas continuaram atirando neles e até acertaram um pneu, mas o carro conseguiu recuperar o controle. Percebendo que ninguém os resgataria, Dora e Meol decidiram enfrentá-los. No entanto, quando Meol lançou uma garra de vento, a máquina desviou, e ela percebeu que eram realmente rápidas. Então Dora decidiu lançar espadas espirituais, mas a máquina desviou de tudo. Nesse momento, a garota conseguiu eletrocutá-lo, e elas comemoraram esse sucesso. No entanto, as outras máquinas começaram a se aproximar. Quando as garotas lançaram seus ataques, elas desviaram de todos e começaram a atirar no carro, mas Asahi as cobriu com um escudo. Então as máquinas dobraram sua munição e começaram a disparar mais balas, enfraquecendo o escudo. Quando lançaram mísseis, a garota pensou que eles erraram o alvo, mas Asahi percebeu que estavam na verdade mirando na estrada, e a ponte explodiu naquele instante. Enquanto tentavam voar para o outro lado, o carro desceu, mas Dora liberou suas asas de cristal, conseguindo pegar todos. No entanto, ela logo perdeu suas forças e eles caíram imediatamente. Antes que percebessem, as máquinas os cercaram e começaram a escanear seus rostos. Quando a garota ativou seu dispositivo, Truck-kun lançou-se para Isekai a máquina, antes de arremessar mais vítimas para o mundo Isekai. No entanto, as máquinas logo retornaram e dispararam mísseis contra o caminhão, explodindo todos. Tendo tido o suficiente, a garota decidiu ativar seu dispositivo, transformando-o em um controle de jogo, e reestruturou o caminhão em um robô de batalha antes de tomar seu lugar nele. Quando ela estava pronta para a batalha, ele começou a avançar, aguentando todo o ataque e socou-o no chão. Ela tentou comemorar essa vitória, mas outro disparou contra seu robô. Então ela o destruiu e esmagou seu coração. A última máquina tentou fugir, mas ela começou a persegui-la e desviou seus mísseis, antes de pegá-la e esmagá-la de uma vez. O grupo achou que ela era impressionante, mas logo ela descobriu um vazamento de combustível no robô. Nesse momento ele explodiu e a lançou para longe. No entanto, quando o grupo a avistou, descobriram que ela era na verdade um menino, e Asahi percebeu que ele era o esquisitão feio que encontrou enquanto procurava por Dora. Quando Dora olhou para a peruca dele, pensou que ele era um psicopata imundo e nojento, e Meol disse para ele ir para o inferno. No entanto, Asahi achou que ele seria muito útil e o convidou para se juntar ao grupo. Mas Stan estava hesitante em se juntar a um bando de idiotas feios. No dia seguinte, na van de Stan, ele lhes disse que aquilo era na verdade sua casa e que era seu laboratório secreto. Mas Dora ainda achava que ele era um psicopata inútil e nojento. Enquanto Asahi se perguntava como eles encontrariam os destruidores, Stan revelou que ele tem observado as flutuações na energia espiritual. Ele revelou que os pontos verdes marcam todos os espíritos de invocação não despertados no último mês, mas que os pontos vermelhos marcam a atividade dos destruidores pela cidade. Enquanto ele acelerava a linha do tempo, eles descobriram que os destruidores dominam os espíritos invocados, e Asahi percebeu que os destruidores têm roubado os poderes dos invocadores.
Foi então que Stan decidiu revelar uma varredura da mansão de Harlan na noite em que foram atacados. E quando Asahi notou todos os espíritos invocados, percebeu que a mansão devia tê-los armazenado. Isso fez todo o sentido para ele, e ele percebeu que os destruidores atacaram a mansão para roubar todos os espíritos lá dentro. Stan revelou outra descoberta, perceberam que todos os espíritos invocados despertaram em um único dia, e Asahi revelou que Dora foi invocada no mesmo dia. Stan pensou que Dora era um espírito estranho, e decidiu perguntar quem ela realmente era. No entanto, a memória dela deixou-a completamente assustada. Então, Stan disse para ela ficar quieta, dizendo que eles poderiam descobrir o que realmente aconteceu na mansão. E naquele momento a van chegou ao local. Ao perceberem toda a destruição, Stan ativou o modo de reconhecimento e uma luz se espalhou ao redor deles, escaneando toda a área. Nesse momento, ele avistou o espírito da câmera da família e decidiu acessar sua memória, na esperança de reconstruir a cena do crime. Quando terminou, revelou um holograma dizendo que o primeiro destruidor era um invocador da Terra e que ele desceu de um portal para não ser descoberto. Como se isso não bastasse, ele tinha certeza de que um invocador dimensional realmente abriu o portal para ele. Para o segundo ataque, ele revelou que a garota era uma invocadora elemental que usa armas de elemento fogo, e achava que ela era praticamente imparável. Quando ele revelou o irmão de Meow, ela começou a se perguntar se ele tinha sido lavado cerebralmente. Mas Stan lhes disse que seu nome era Crow, e que ele era um invocador de animais. Quando ele se perguntou o que aconteceu depois que Asahi perdeu a consciência, Asahi lhe disse que se encontrou dentro de um mundo estranho. Nesse momento, Stan revelou outro holograma e disse que sua mente foi sequestrada por outro homem. Quanto ao sexto membro, ele disse que ela atacou Hana das sombras, e que por causa de seu elemento, ela sempre foi chamada de Sombra. Para o último deles, ele revelou outro holograma, dizendo que o homem matou Harlan e que ele tem a habilidade de absorver espíritos. Quando ele chegou ao buraco escancarado, revelou que a verdadeira razão pela qual foram atacados estava escondida profundamente no solo. Determinado a descobrir, ele deslizou para dentro do buraco e os outros o seguiram. Enquanto observavam a destruição, Asahi pensou que o invocador dimensional devia ser muito poderoso para desaparecer com metade do edifício. Nesse momento, Stan começou a escanear a área, revelando um enorme armazenamento. E eles perceberam que eram todos espíritos de invocação. Stan começou a contar-lhes que a família de Hana havia coletado e selado milhares de espíritos de invocação como os vigilantes, e os havia trancado secretamente sob a mansão. Quando o holograma desapareceu, ele lhes disse que o avô de Hana era o vigilante mais forte do mundo, e ele achava que provavelmente estavam sem esperança, já que ele estava morto. Nesse momento, Asahi notou um fragmento e achou que era diferente dos escombros. Enquanto Stan o escaneava, ele lhes disse que era um pedaço de um dos inimigos e descobriu uma partícula especial na superfície. Meow decidiu cheirar o aroma e revelou que era de uma fragrância de flor que ela já havia encontrado. Ela disse que era a flor do equinócio e Stan descobriu que ela cresce na floresta de pedra fora da cidade. Algumas horas atrás, uma flutuação de energia espiritual foi detectada lá, ele disse, e que um dos 7 destruidores provavelmente estava lá agora. Asahi pensou que ele poderia estar sozinho e se perguntou se essa era a oportunidade deles de eliminar um deles. Então Dora disse que eles certamente venceriam, mas sugeriu que fugissem assim que começassem a perder. As palavras dela faziam sentido, então todos concordaram e Asahi sugeriu que partissem antes do amanhecer. Mais tarde na van, Stan decidiu perguntar a Asahi sobre seu passado, então ele decidiu revelar a verdade. Quando tinha 5 anos, seus pais sempre o negligenciavam, então ele incendiou a casa deles e começou a sobreviver comendo restos de arroz do lixo. Quando Dora percebeu que ele estava ficando triste, tentou acalmá-lo, mas Meow decidiu perguntar sobre o próprio passado dela. Dora revelou que suas memórias eram vagas, mas lembrava que vagava pelo mundo há 3 milhões de anos e não tinha para onde ir. Ela revelou que desenvolve uma enxaqueca toda vez que tenta lembrar o resto de suas memórias, e Stan disse que ela estava dizendo a verdade. Ele revelou que fez uma varredura completa no corpo dela e descobriu que seu coração estava preso com correntes. Então ele achou que ela não perdeu suas memórias, e disse que elas provavelmente estavam seladas. Mas quando Asahi perguntou como poderiam quebrar as correntes, Stan disse a ele que nem mesmo os deuses poderiam quebrá-las. Na manhã seguinte, ao chegarem à floresta de pedra, Dora achou o lugar assustador e se perguntou se deveriam voltar para casa. No entanto, Asahi estava determinado a encontrar o inimigo, então começaram a voar além das pedras e avistaram a aldeia à frente. Enquanto caminhavam pela antiga vila abandonada, Stan começou a contar que o lugar foi destruído há 10 anos e que todos que visitam a vila desaparecem misteriosamente. Alguns minutos depois, chegaram a um mar de rosas equinócio, percebendo que estavam definitivamente no lugar certo. Nesse momento, Meow os derrubou no chão, dizendo que havia alguém dentro da casa. Naquele instante, a porta se abriu e um homem inocente saiu. Enquanto ele começava a trabalhar o solo, Stan decidiu escanear seu rosto e Asahi impediu Dora de perder o controle, dizendo que precisavam descobrir quem o homem realmente era. Então, continuaram observando-o por horas,
e Meow lhes disse que não detectou nenhuma flutuação de poder espiritual. No entanto, eles perceberam que o sinal estava fraco e observaram o homem enquanto ele entrava. Poucos momentos depois, ele voltou com uma refeição, e Meow revelou que podia sentir o cheiro de uma tempestade se aproximando. Nesse momento, um rato emergiu do chão e Dora se assustou ao vê-lo. Quando Asahi percebeu que estavam descobertos, ele descobriu que o homem já os tinha notado. Então, sem ter outra escolha, ele decidiu se aproximar dele, e o homem lhe disse que ele não recebia visitantes há anos. Asahi tentou dizer que eram estudantes que vieram para um trabalho de campo, mas quando o homem começou a perguntar quem eram os outros, Asahi percebeu que ele não conseguia ver Dora, e percebeu que ele não era um invocador. Enquanto o homem servia chá para ele, Asahi jogou fora imediatamente. No entanto, o homem voltou com refeições embaladas para ele e até tentou lhe dar alguns lanches, mas Asahi o impediu. Enquanto se perguntava se ele mora sozinho, o homem disse que está sozinho há muitos anos e ficou feliz em até ver seu rosto feio. Quando o vento começou a soprar as flores, Asahi decidiu perguntar se ele as plantou sozinho. Então o homem lhe disse que sim, e começou a contar que o campo era uma terra seca que não conseguia produzir frutos. No entanto, uma menina plantou semente no solo por muitos anos, na esperança de cultivar flores algum dia, mas nenhuma das plantas sobreviveu. A determinação dela o inspirou a continuar após o falecimento dela, e dentro de alguns meses, ele descobriu que as flores estavam crescendo sozinhas, até cobrirem toda a área. Por outro lado, Meow percebeu que a tempestade havia chegado e o vento soprava nos homens. Asahi tentou sugerir que eles entrassem, mas percebeu que o homem havia caído em transe. Diante de seus olhos, o vento começou a espalhar suas flores, e o homem ficou furioso com a cena. Enquanto ele tentava lutar para salvá-los, rasgou suas roupas, e naquele momento Stan revelou que ele era na verdade um dos destruidores e gritou para Asahi eliminá-lo imediatamente. Antes que pudessem alcançá-lo, um raio desceu sobre ele, afastando-os com o vento. Enquanto o poder o dominava, uma parede espessa se formou ao redor de seu corpo, e ele tentou pedir ajuda a Asahi, mas seu corpo continuou a se transformar até que sua transição para impiedoso estivesse completa. Quando a fumaça se dissipou, o grupo percebeu que ele era realmente o monstro que atacou a mansão. Em um instante, ele voou para acabar com Asahi, mas seu escudo sagrado absorveu o impacto do golpe, fazendo-o cambalear para longe. Em um instante, Meow apareceu diante dele e chutou seu rosto antes de pular para longe. Quando ela ativou seu vento de garras, arranhou suas costas, mas as marcas desapareceram e ela percebeu que sua pele era mais espessa que uma parede. Nesse momento, Ruthless investiu contra ela, mas Asahi e Dora o cortaram por trás. No entanto, suas armas quebraram e as marcas desapareceram, então Ruthless os afastou. Percebendo que suas armas eram inúteis contra ele, Dora decidiu invocar um novo poder para Asahi, mas pediu a Stan para protegê-los nesse meio tempo. No entanto, Meow ainda queria mais ação, então ela se esgueirou por baixo dele e arranhou suas costas, antes de chutá-lo para longe. Enquanto o arranhava mais uma vez, ela disse a Asahi que sabia exatamente o que estava fazendo e continuou a atacá-lo. No entanto, Ruthless conseguiu pegar seu pé e a jogou no chão antes de chutá-la para longe. Enquanto Stan corria até ela, descobriu que ela estava gravemente ferida, mas Ruthless começou a se aproximar de Asahi. Sem outra escolha, Stan decidiu enfrentar o desafio, dizendo que ganharia alguns minutos extras para eles. Nesse momento, ele começou a ler as informações do grandalhão, mas ele o socou para longe e tentou esmagá-lo no chão até que desaparecesse de sua vista. Antes que percebesse, Stan apareceu atrás dele e continuou lendo suas estatísticas, então ele tentou freneticamente destruí-lo. Mas Asahi percebeu que Stan estava usando um holograma para formar um clone de sombra. Enquanto Ruthless continuava sua tentativa inútil, uma dúzia de Stans apareceu ao redor dele, dizendo que ele estava indo direto para o inferno. No entanto, ele finalmente se cansou e liberou um vento poderoso que destruiu o chão, afastando o verdadeiro Stan. Quando Asahi o pegou, ele lançou um escudo para protegê-los de todas as pedras, mas logo descobriu esqueletos sob o solo. Naquele momento, ele percebeu que Ruthless deve ter matado toda a aldeia e pensou que ele realmente merece morrer. Nesse instante, Ruthless convocou pedras do chão e as lançou para frente, mas Asahi lançou um escudo ao redor deles. Quando Asahi sentiu a energia de Dora ao redor de seu corpo, ela lhe disse que estava compartilhando suas memórias com ele, e até as técnicas de cada arma. Com Asahi pronto para a batalha, ele começou a avançar contra o grandalhão e arrancou todo o seu braço com sua lança de prata. Imediatamente, ele voltou novamente e cortou seu corpo com uma espada que rasga o céu, antes de derrubá-lo com a lâmina invertida. Ao comando de Stan, ele perfurou seu núcleo e bloqueou seu punho com uma lâmina, antes de desviar e cortá-lo com uma espada mata-dragão. Ao receber o martelo de Thor, ele o golpeou diretamente no chão, rachando sua armadura e quebrando-a naquele instante. Enquanto o homem jazia exausto no chão, Stan sugeriu que destruíssem seu núcleo, mas ele implorou que precisava permanecer vivo. Ele lhes disse que seu nome era Modo, mas afirmou que permanecer vivo era a única maneira de impedir que o espírito parasita escapasse, e que o núcleo em seu coração é na verdade um selo.
Nesse momento, o núcleo começou a rachar, e Stan disse aos outros que podia sentir uma forte flutuação na energia espiritual, mas uma espada voou com um grande espinho saindo dele. Ao mesmo tempo, em uma torre distante, o líder dos destruidores descobriu que a chama de Modo se extinguiu. Percebendo que algo deve tê-lo forçado a perder o controle, ele disse aos outros que estava em apuros e ordenou que todos fossem convocados imediatamente. Enquanto isso, na montanha, o monstro interior de Moduo se revelou, e Stan disse ao grupo que Moduo estava morto e que o monstro havia tomado conta dele. Nesse momento, ele liberou uma energia terrível que fez espinhos saírem das rochas. Enquanto conseguiam desviar deles, decidiram atacar o monstro, mas ele tentou destruir o chão, então Asahi lançou espadas nele. Esperando destruí-lo, Stan liberou uma explosão de energia, então Meow convocou suas presas de lobo para morder o monstro, mas ele desapareceu instantaneamente. Antes que ela percebesse, o monstro a perfurou com uma estaca, e ela caiu em sua forma de gato. Enquanto Stan se distraía, a besta de pedra o socou para longe. Mas quando ela preparou um punho poderoso, Asahi desviou e o golpeou com seu martelo de Thor. Enquanto ele continuava a golpear o monstro, o martelo quebrou em pedaços, mas ele convocou uma dúzia de espadas e lançou-as em seu rosto. Quando o gigante saiu ileso, Asahi preparou uma lança de prata e a lançou direto em seu olho. Dora pensou que eles o tinham derrotado de vez, mas o monstro puxou a lança e a quebrou diante de seus olhos. Quando Asahi percebeu que o corpo dele era praticamente impenetrável, ele disse a Dora para concentrar todos os seus poderes nele, esperando poder eliminá-lo com um único golpe. Então Dora liberou toda a sua energia e Asahi preparou uma grande espada capaz de dividir qualquer coisa. Quando ele avançou contra o monstro com sua poderosa espada, o ataque foi bloqueado e a espada se despedaçou diante de seus olhos. Com Asahi ainda em choque, o monstro o socou para longe, e ele bateu em uma pedra, rolando pelo chão. Enquanto Dora corria até ele, ela tentou acordá-lo, mas Asahi já estava dentro da prisão espiritual dela. Com um toque, uma corrente se dissolveu e o monstro tentou acabar com ele, mas Dora o protegeu com um escudo e a colisão destruiu o chão. Quando o monstro começou a destruir seu escudo, Dora lançou um novo a tempo, determinada a proteger Asahi. Enquanto ela estava diante do monstro, ele lembrou-se de sua própria amada, mas a socou mesmo assim. Nesse momento, Asahi tocou seu cristal e liberou toda a sua energia. Quando o monstro percebeu o cristal, 1000 espadas começaram a descer do céu e o pregaram ao chão. Diante de seus olhos, uma poderosa deusa desdobrou suas asas majestosas e convocou o julgamento do céu. Naquele instante, uma grande espada começou a descer do céu e perfurou o monstro, esmagando-o com a energia de uma explosão nuclear e despedaçando todas as rochas ao redor antes de drenar sua alma para os céus. Quando o céu clareou, Asahi notou a deusa e pensou que ela era Dora. No entanto, quando ele acordou novamente, descobriu que tudo tinha acabado, e Stan revelou que todos conseguiram sobreviver. Logo, encontraram o corpo de Moduo e perceberam que ele estava realmente morto. Enquanto Stan se perguntava como encontrariam os outros destruidores, Asahi disse-lhe que os destruidores provavelmente os encontrariam primeiro. Então começaram a partir. Naquela noite, quando os destruidores apareceram no local, encontraram o corpo de Modo. Então Hart decidiu ler sua memória. Em um instante, toda a ação passou diante de seus olhos, então ele prestou suas últimas homenagens e esperou vingar sua morte. Enquanto isso, dentro da van de Stan, Dora percebeu que Asahi não estava recuperando a consciência, pois havia perdido muito sangue, então ela tentou curá-lo. Ao mesmo tempo, Stan descobriu que Meow estava com febre e esperava que os destruidores não os encontrassem, mas o dispositivo começou a alertá-lo sobre uma quantidade massiva de energia espiritual e um portal se abriu antes de Shadow aparecer na frente da van. Quando ela lançou uma lâmina de sombra, cortou a van ao meio e Asahi percebeu que suas vidas estariam em perigo. Nesse momento, Crow apareceu de outro portal e ao lançar uma chama que rasgou seus corpos, destruiu a van, lançando-os para longe. Antes que percebessem, Flame apareceu atrás deles, matando Stan e Meow instantaneamente. Quando Asahi caiu no chão, percebeu que seus amigos estavam mortos, e todos os destruidores apareceram diante de seus olhos. Hart o chamou de uma decepção inútil e disse para ele guardar suas últimas palavras para o diabo. Nesse momento, o Space começou a lançar um feitiço poderoso que o dividiu em pequenos pedaços até que sua alma deixou seu corpo. Quando ele acordou, percebeu que estava em uma dimensão estranha, e um homem encapuzado apareceu diante de seus olhos. Ele disse a ele que estava no intervalo entre o espaço-tempo e revelou que estava morto no mundo real. Quando o homem lhe contou que todos os seus amigos foram mortos, Asahi ficou com raiva e quebrou o vidro, culpando-se por ser fraco e inútil. No entanto, o homem decidiu oferecer-lhe 3 minutos para voltar ao passado, dizendo que essa era sua forma de se desculpar por tê-lo negligenciado tanto quando criança. Quando ele se revelou, disse a Asahi que o havia perdoado por queimar a casa deles, desejando ter sido um pai melhor, mas prometeu encontrá-lo na fornalha demoníaca. Antes que percebesse, ele acordou na van e Dora tentou curar seu ferimento,
mas ele disse que os destruidores chegariam em breve. Poucos minutos depois, quando Shadow apareceu do portal, ela lançou sua lâmina de sombra, partindo a van ao meio, mas percebeu que estava vazia. Assim que ela descobriu que era uma armadilha, uma explosão ocorreu, e Stan disse aos outros que a explosão foi bem sucedida. Dora tentou dizer que Asahi era um gênio, mas ele disse a ela que a batalha deles ainda não tinha acabado e sugeriu que resgatassem Hana imediatamente. Stan achou que suas palavras faziam sentido, então ativou o Nitro Boost e acelerou o carro. Alguns minutos depois, eles chegaram à casa dele e Asahi descobriu que Hana havia desaparecido. Enquanto Dora se perguntava se ela já tinha sido capturada, Asahi encontrou a carta dela e achou que ela devia ter saído por conta própria. Assim que voltaram para fora, Stan disse-lhes que os destruidores estavam a alguns quilômetros de distância e convocou o helicóptero da família de Hana para a fuga deles. Dentro do helicóptero, Asahi decidiu ler a carta e percebeu que Hana estava indo para a fornalha demoníaca. Depois que Meow lhes disse que estava em uma ilha distante, Stan revelou que é um local sagrado para treinamento, onde apenas as poucas pessoas que completaram o teste se tornariam invocadores completos. Segundo as lendas, uma energia espiritual misteriosa existia na parte mais profunda da fornalha demoníaca, e ele achava que poderiam adquirir a habilidade de ver o passado e o futuro. No entanto, ele não tinha certeza de onde ficava a ilha e achava que estavam sem esperança de encontrá-la. Mas nesse momento, Asahi avistou coordenadas na carta e Stan percebeu que era definitivamente a localização da fornalha demoníaca. Então, sem ter para onde mais ir, eles começaram a se dirigir para lá. Após algumas horas, chegaram à fronteira sobrenatural e descobriram uma grande tempestade diante deles. Stan lhes disse que a ilha estava escondida além da tempestade e afirmou que esta parte do oceano era o Mar da Morte, porque todos os aviões desapareciam ao chegar neste ponto. Enquanto avançavam na tempestade, se perguntavam se iriam sobreviver, mas Dora pensou que finalmente iriam morrer. Naquele momento, eles começaram a atravessar uma luz e perceberam que estavam fora da tempestade, avistando a ilha à sua frente. No entanto, Asahi começou a sentir uma presença misteriosa, e naquele instante, Shadow apareceu atrás dele e tentou acabar com ele com sua lâmina sombria. Mas Asahi lançou seu escudo sagrado e o corte causou a explosão do helicóptero. Enquanto começavam a cair, Asahi desviou de outro ataque, então Stan ativou seu controle de jogo e transformou os pedaços quebrados em um robô, salvando todos. Enquanto se preparavam para a batalha, Asahi lançou o canhão místico e as garotas lançaram um ataque combinado, mas Shadow desapareceu. Nesse momento, Meow os alertou sobre um novo inimigo e Flame começou a atirar neles. Enquanto as garotas lançavam seu próprio ataque, Flame os evitou e começou a disparar sem parar até que o robô estivesse quase destruído. Nesse momento, Crow começou a voar em direção a eles, então Asahi o atingiu com o canhão místico. Quando ele explodiu, corvos flamejantes começaram a cair no robô, e ele começou a cair em direção à ilha. Mas quando ele caiu, os destruidores apareceram diante deles, e eles perceberam que estavam fritos. Felizmente, uma garota chegou e colou adesivos neles, dizendo que eles violaram as regras da ilha. O nome dela era Bonnie, e ela disse que esse era o último aviso deles. E quando Flame ameaçou eliminá-la, Bonnie disse para ela abrir os olhos e perceber que isso não é uma cena roteirizada de um filme de Hollywood. Ela os lembrou de que estão na fornalha demoníaca, e disse que matar só era permitido dentro da arena. Shadow ficou irritado com suas palavras e ameaçou aniquilá-la, mas Heart a impediu de causar problemas, tendo sido um ex-participante na ilha. Quando ele decidiu partir, eles desapareceram instantaneamente e o grupo percebeu que tiveram sorte de sobreviver. Então Bonnie oficialmente os deu as boas-vindas à ilha e disse que espera vê-los na arena. Quando Asahi tentou fazer uma pergunta, ela partiu instantaneamente, então eles começaram a correr atrás dela. Depois de algumas horas, ficaram exaustos e se perguntaram se algum dia chegariam à cidade. No entanto, um homem apareceu diante deles com um monstro feio e ofereceu-lhes uma carona. Ele disse que era um comerciante viajante e contou que seu nome é Richard. Então, com os outros exaustos demais para falar, Asahi decidiu aceitar a oferta dele. Enquanto cavalgavam no monstro, o homem se perguntou por que eles pareciam mendigos sem teto, então Dora revelou que estavam fugindo dos destruidores. Para acalmá-los, Richard começou a dizer que a ilha era um refúgio seguro para todos, e afirmou que ninguém poderia jamais machucá-los ali. Ele revelou que os observadores e destruidores se uniram pela paz após uma longa guerra, e que os antigos invocadores construíram a ilha longe do mundo para que cada batalha entre os observadores e os destruidores fosse travada dentro da arena. Isso manteve a paz na ilha, e Richard lhes disse que estariam sempre seguros. Naquele momento, eles chegaram à cidade e Richard os levou a um pub. Enquanto bebiam uma garrafa de líquido verde, Dora achou refrescante, mas logo perceberam que estava, na verdade, curando suas feridas.
Richard revelou que era água medicinal de nascente subterrânea e disse que era muito especial. Então o grupo pediu mais a ele, mas Richard achou que eles eram todos novatos sem noção e decidiu oferecer mais garrafas. Quando terminaram, o dono disse que eles deviam mais de $200 mil pela bebida, e Asahi se perguntou como poderiam pagar. No entanto, Richard se ofereceu para pagar por eles e sugeriu que o reembolsassem no futuro. Enquanto percorriam a cidade, Richard começou a lhes contar que apenas os perdedores na fornalha do demônio vivem aqui, e o grupo percebeu que todos eram invocadores. Nesse momento, eles chegaram a uma loja e decidiram trocar de roupa, então Richard decidiu pagar por eles, mas sussurrou para o vendedor preparar uma armadilha. Naquela noite, quando chegaram ao Demon Furnace, Dora achou que parecia o paraíso, então começaram a subir até o topo. No portão, Bonnie começou a dar as boas-vindas a todos os invocadores, revelando que daria ao vencedor uma dança do ventre sem qualquer proteção de enredo e deixaria ele fazer o que quisesse com ela. Desculpem pessoal, preciso terminar o vídeo e me inscrever para esta batalha agora. Se não me virem de novo, saibam que valeu a pena. Com todos os invocadores prontos para a ação, ela disse que a única forma de se inscrever no concurso era passar por uma das 4 portas. No entanto, quando o grupo tentou entrar na primeira porta, um robô disse que eles devem pagar uma taxa de registro de $2 milhões para serem autorizados a entrar. Enquanto Asahi se perguntava como um pobre inútil como ele poderia pagar, Stan pagou sua própria taxa e revelou que transferiu todo o dinheiro das contas bancárias de um cartel mexicano. Antes que percebessem, um perdedor gordo ordenou que eles saíssem do caminho e pagou sua própria taxa em dinheiro. Para a segunda porta, apenas garotas bonitas poderiam entrar, então Dora se transformou em sua forma atraente, entrando instantaneamente com Asahi. Miaú tentou parecer legal também, mas o segurança disse a ela que deveria ter treinado seu rosto feio em vez de suas habilidades de combate. Damn! Para a terceira porta, apenas aqueles com um certo nível de poder podiam atravessar. Então, quando um gordo nojento conseguiu golpear a madeira para mostrar sua força, Miau a destruiu com a força de ursos e finalmente entrou. Logo depois, Richard também chegou, e Asahi se perguntou como ele conseguiu entrar na quarta porta. Richard revelou que sua reputação lhe rendeu uma passagem e disse que a porta era apenas para celebridades. Enquanto Dora se perguntava pelo que ele era famoso, ele decidiu não revelar que era um criminoso infame procurado em todo o mundo. Nesse momento, Bonnie apareceu diante deles e começou a dizer que eles estavam na arena do forno demoníaco. Isto tem de 1 a 100 andares, ela disse, e os primeiros 20 andares são basicamente o nível iniciante. Enquanto um invocador revelou que só conseguiu passar do 5º andar, outro disse que mal conseguiu passar do 3º andar. Ouvindo suas palavras, Richard revelou que essa era sua 5ª tentativa e disse que sempre ficava preso no primeiro ponto de controle, e nunca passou do 9º andar, chocando a todos. Quando chegaram ao primeiro ponto de controle, Bonnie lhes disse que há um ponto de controle a cada 10 andares, e disse que teriam que começar tudo de novo se falhassem na prova. Alguns minutos depois, chegaram a um hotel de luxo, e Bonnie lhes disse para descansarem antes da primeira rodada de eliminação. Ao pronunciar essas palavras, ela desapareceu diante dos olhos deles, mas Miau começou a sentir o cheiro de comida deliciosa do restaurante, e eles se apressaram imediatamente. Algumas horas depois, enquanto brincavam no banho, descobriram que Hana estava na TV e perceberam que ela estava tendo uma exibição incrível na competição. Além disso, ela já tinha chegado ao 11º andar e era considerada a estrela mais brilhante da competição, tendo capturado vários monstros com bolas verdes. Com o grupo impressionado, Asahi sugeriu que dessem o seu melhor, esperando que se deparassem com ela. No entanto, quando se dirigiram para os seus quartos à noite, Richard pensou que todos eram um bando de idiotas inúteis e desorientados. Naquela noite, enquanto dormiam, o quarto de Asahi transformou-se em uma cela e espinhos saíram das paredes. Quando o quarto começou a se fechar, Asahi tentou abrir a porta, mas percebeu que estava trancada, e Dora descobriu que as janelas estavam seladas. Pensando que poderia resgatá-los, ela convocou suas facas e foi destruir a porta, mas elas se quebraram em pedaços. Nesse momento, Asahi percebeu que todo o quarto era uma armadilha, e Dora começou a tentar uma série de armas, mas as paredes continuavam se fechando. No entanto, pouco antes de encontrarem seu fim, Asahi sugeriu uma nova ideia, e eles conseguiram abrir a porta com uma chave mestra, escapando por pouco. Naquele momento, perceberam que todos os quartos eram uma armadilha, e correram para encontrar Miau. Diante dos seus olhos, uma barata verde e feia começou a sair do quarto dela. Quando Asahi tentou esmagá-la, eles descobriram que era na verdade Miau, e ela revelou que era a única maneira de escapar. Ao mesmo tempo, os outros invocadores começaram a escapar de seus quartos um após o outro, até que Stan foi o único que restou.
Quando perceberam uma tinta vermelha se espalhando do quarto dele, Meow pensou que ele provavelmente tinha encontrado seu criador e decidiu prestar suas últimas homenagens. No entanto, ele caiu do teto e revelou que conseguiu escapar pelos dutos de ventilação. Naquele momento, começaram a ouvir uma voz no sistema de som, e um palhaço feio anunciou que ele era o chefe do primeiro andar. E naquele instante, o corredor começou a explodir. Enquanto Asahi e Dora quase escapavam das armadilhas, Stan quase encontrou seu criador novamente. Então Dora sugeriu que eles fossem para o saguão, e começaram a correr em direção a ele, mas os pisos explodiram, e um homem inútil caiu na lava. Asahi avisou os outros para fugirem, mas o chão desabou, e Stan começou a cair, mas Dora soltou suas asas e conseguiu salvá-lo. No entanto, os outros invocadores agarraram-se a ela, e Asahi salvou mais alguns. Conforme a rodada continuava, alguns homens preguiçosos e nojentos começaram a chorar pela mamãe, mas outros evitavam as armadilhas com flexibilidade. Enquanto o grupo corria em direção à saída, começaram a se perguntar se era realmente uma saída ou apenas outra armadilha. No entanto, como não tinham para onde ir, Asahi decidiu arrombar a porta, e eles descobriram que era realmente o saguão. Quando o chefe os parabenizou por passarem no primeiro teste, ele se apresentou como Renault, mas os invocadores acharam que ele era muito feio e tentaram chutá-lo. No entanto, ele liberou uma energia poderosa que os acorrentou a pesos, deixando-os completamente inúteis, como meu pai que foi comprar leite, mas nunca voltou. Desculpe, não sei de onde veio isso. Com um estalar de dedos, um baú de tesouro apareceu diante dos seus olhos, e Renault disse que era uma recompensa por passar este andar. Quando um homem abriu seu baú, percebeu que estava cheio de ouro, e Asahi encontrou uma safira e um anel no baú dele. Quando Meow percebeu que tinha um diamante bruto no valor de $1 milhão, Richard revelou que sua sorte inútil lhe trouxe um par de botas velhas e descombinadas. Dora tentou dizer a Stan para abrir sua própria caixa, mas percebeu que ele estava rezando por um presente especial. No entanto, ao abrir sua caixa, ele descobriu explosivos dentro. Nesse momento, Renault revelou que esse era o verdadeiro presente por sobreviverem a este andar. Ao ativá-lo, Asahi lançou seu escudo sagrado, mas a explosão destruiu o chão e eles começaram a cair no abismo. Dentro do abismo, uma garota estranha apareceu diante de seus olhos, dando-lhes as boas-vindas ao segundo andar, e eles quase se borraram de medo. No entanto, logo perceberam que era Bonnie, e ela lhes disse que era apenas uma atuação, mas eles gritaram com ela por ser inútil. Ela disse que era a chefe deste novo andar, e ao revelar que o próximo desafio era uma corrida, eles perceberam que estavam realmente em uma enorme pista de corrida. Para as regras, Bonnie disse-lhes que apenas os primeiros 15 concorrentes a completar 20 voltas se qualificariam para o terceiro andar, e disse que seriam transmitidos na TV. Enquanto começavam a aquecer para a corrida, Meow disse-lhes que definitivamente venceria, mas Dora achava que tinha a vantagem. No entanto, logo descobriram que os desafiantes repetidos vieram preparados com suas rodas, e acharam que não seria uma vitória fácil afinal. Nesse momento, Bonnie disparou uma arma, e Meow imediatamente assumiu a liderança, correndo com sua velocidade de guepardo. Quando um esquilo ninja tentou ultrapassá-la, ela percebeu que ele era um invocador de animais como ela. Poucos momentos depois, Dora e Asahi também apareceram e começaram a voar em direção à linha de chegada. Enquanto um mago começou a acelerar em uma vassoura de bruxa, um mestre do veneno quase o ultrapassou e os outros perdedores tentaram acompanhá-los. Nesse momento, Bonnie percebeu um famoso mangaka inútil que não tinha nada melhor para fazer com seu tempo, e se perguntou por que o perdedor sem valor estava ali. Quando Hiro percebeu que foi descoberto, dois perdedores tentaram pedir seu autógrafo, mas ele saiu correndo imediatamente, e começou a desenhar linhas rápidas para aumentar sua velocidade, enquanto ultrapassava os outros corredores. Um perdedor feio tentou dizer que ele estava trapaceando, mas Bonnie mandou ele enfiar sua grande cabeça vazia no próprio traseiro. Em um instante, uma chama passou por ela e ela percebeu que Stan estava montado em um foguete e ultrapassava todos com grande velocidade. Enquanto Meow se perguntava como ele conseguiu adquiri-lo, Stan revelou que o roubou dos militares. No entanto, quando começaram a se aproximar da volta final, Asahi disse aos outros que os desafiantes repetidos estavam tramando um plano sujo para aniquilar todos, para que fossem os últimos a permanecer de pé. Nesse momento, Deadeye mirou em vários corredores e os atingiu com o gatilho da calamidade, acabando com a chance deles de chegar à linha de chegada. Quando ele se preparava para acabar com um perdedor feio, Dora passou voando por ele, então ele disparou o matador de 6 tiros. Enquanto Dora tentava desviar pela pista, eles descobriram que as balas estavam curvando e perceberam que não poderiam evitá-las, então voaram em direção a Deadeye e fizeram com que ele recebesse todas as balas de volta. No entanto, o mestre do veneno decidiu revelar seu próprio poder e começou a liberar nuvens de névoa venenosa sobre os corredores, fazendo com que todos os idiotas perdessem a cabeça, e um deles até caiu no abismo. Desesperada para salvar todos, Meow voou em direção a ele liberando sua forma de cobra venenosa. Mas o mestre do veneno saiu ileso e chamou a si mesmo de Uar. Nesse momento, o ninja esquilo apareceu diante dele e desencadeou um tornado que começou a absorvê-lo como poeira.
No entanto, outro maluco começou a brandir suas espadas tentando fatiar todos como repolho. Enquanto dois perdedores horrendos tentavam implorar por suas vidas, a ameaça achou que eles estariam melhor mortos e tentou matá-los de qualquer forma, mas Stan direcionou seu foguete para ele na esperança de salvá-los do destino. No entanto, ele o cortou, fazendo-o cair no chão. Quando estava prestes a cortar a cabeça de Stan, Hero bloqueou seu ataque e começou a recitar uma palestra entediante sobre a vida e a amizade. No entanto, suas palavras começaram a se transformar em feitiços, e elas atingiram o cavaleiro uma após a outra. Então Hero lançou um feitiço nele, e quando começou a eletrocutá-lo, ele liberou sua tinta e começou a escrever um feitiço com seu golpe de tinta. Em um instante, o cavaleiro se despedaçou e o grupo ficou feliz ao ver Stan vivo. Naquele momento, Bonnie revelou que restavam apenas 15 corredores e disse que todos se qualificariam para o terceiro andar assim que cruzassem a linha de chegada, então partiram imediatamente. Enquanto isso, na base do Destruidor, Flame e Shadow se enfrentaram em uma batalha para provar quem era o melhor lutador. Enquanto avançavam um contra o outro, Flame bloqueou o golpe dela e quase errou a cabeça antes de disparar balas, mas Shadow entrou no chão. Enquanto sua sombra zigue-zagueava, ela surgiu do chão e começaram a chocar armas. Nesse momento, Shadow convocou seus clones de sombra e eles começaram a avançar contra Flame, mas ela destruiu-o instantaneamente. Ao invocar sua arma, ela começou a disparar contra eles, aniquilando-os um após o outro. Shadow tentou se aproximar sorrateiramente, mas ela continuou atirando até que ela recuou. Nesse momento, Flame convocou várias armas e começou a dispará-las ao mesmo tempo. Então Shadow criou um escudo e começou a bloquear todos os tiros. Tendo visto o suficiente, Space gritou para que parassem. E quando o fizeram, Flame começou a se perguntar por que não podiam invadir a fornalha demoníaca já. Ela estava ansiosa por uma batalha de verdade, e disse que aniquilaria todos os perdedores competindo na fornalha para poder eliminar a Sai. No entanto, Space revelou que tentou penetrar a fornalha na mesma noite após saírem da ilha, mas não conseguiu nem se teletransportar para dentro antes de ser expulsa pela segurança. Shadow disse que as paredes deviam ter uma barreira invisível, então Space contou que tudo o que conseguiu foi uma TV inútil. Com um estalo, a TV apareceu do chão, e quando ela ligou, eles encontraram Bonnie na tela. Quando Bonnie começou a revelar os destaques do concurso, as garotas perceberam que Meol venceu a corrida, e que Asahi ficou em segundo. No entanto, como tiveram um concurso de culinária no terceiro andar, Asahi venceu esta rodada com seu ramen de carne, e até o juiz não resistiu a devorar sua carne. Por outro lado, Meow conseguiu improvisar com suas frutas, e Stan criou um sorvete robô. Para a quarta rodada, como tiveram um concurso de karaokê, uma estrela do rock metal impressionou a todos, e eles quase desmaiaram com o terrível barulho dela. Tendo visto o suficiente, Flame atirou na TV e começou a se perguntar como eles iriam infiltrar a fornalha demoníaca. Nesse momento, Hat chegou e Dream sugeriu que as garotas visitassem a ilha por alguns dias, dizendo que o ar seria bom para elas. Quando Hat concordou, ele revelou um monstro poderoso e disse que elas deveriam levá-lo como companheiro, mas até as garotas ficaram assustadas com a aparência dele. Hat disse que ele era seu presente para Asahi e revelou que finalmente iria matá-lo junto com todos os seus amigos. Para dar um resumo da trilha até agora, Bonnie foi a reuniões com os anciãos e disse-lhes que um total de 92 participantes se inscreveram para as trilhas, e apenas 15 deles conseguiram chegar ao quinto andar. Graças aos participantes usando seus poderes, Bonnie conseguiu reunir milhares de energias espirituais e passou por um teletransporte para a fornalha demoníaca que estava 100 andares abaixo. Ao chegar lá, ela passou por uma porta e viu a deusa Pandora transformada, que era a fonte de energia para todos os sonos. Ela estava adormecida há tanto tempo, e Bonnie injetou toda a energia espiritual que havia reunido nela, na esperança de que ela despertasse de seu sono e todos os seus esforços fossem recompensados.